Em 2023, nós resolvemos, então, iniciar, né, esse processo do seminário de inovação para o TRC, e por isso nós estamos aqui, né, para poder aproveitar a Fenatran, que é o principal salão do Brasil e da América Latina, para tratar, né, de inovações, de novos produtos, para a gente poder também discutir junto com os nossos parceiros, as montadoras, essa inovação. Bom, quero já agradecer vocês que estão aqui com a gente. A ideia é que a gente troque, né, informações. O conteúdo, né, desse evento está sendo gravado, então a ideia também é que a gente utilize as informações que nós vamos fazer com os nossos convidados para as nossas mídias sociais. Então, né, a gente vai poder aproveitar mais desse conteúdo que vai ser produzido aqui. Bom, para a gente dar início, né, quero agradecer, cumprimentar também o nosso presidente, Eduardo Rebuzzi, o presidente da NTC Logística, agradecer a sua participação, né? Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações iniciais. Bem, boa tarde a todos aí, senhoras e senhores. Para a gente é uma honra muito grande estar participando desse painel aqui, né? Desse seminário aqui durante a realização da Fenatran. É óbvio que a gente imaginava, né, estar com esse auditório bombando, né? Porque a feira tem, todos os dias aí nós temos notado uma presença muito grande, né, Rodrigo? Desde segunda-feira, eu estou aqui desde segunda-feira, e a gente, no primeiro dia, vieram 6 mil visitantes, se não me engano, o número, que era um número que a RX passou 60% acima do que do ano anterior, de 2 anos atrás, né? E a previsão deste ano seriam 70 mil visitantes, mas eu acho que deve passar isso pelo volume de pessoas que a gente vê que está circulando aqui. Uma feira que fica abaixo da de Hanover, né? Nós estamos aqui 100 mil metros quadrados de área de exposição, uma quantidade enorme de grandes empresas, grandes montadoras, quer dizer, implementos rodoviários. Eu, no discurso de abertura, eu passei uma mensagem lá que eu acho que conversei lá com a Anfávia, com o Márcio, presidente da Anfávia, também com o presidente da Anfir, o Zé Carlos, com outros que participaram. Também estava aqui o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. E a gente está aqui, acho que a gente tem que levar um dever de casa aqui, e eu conversei já isso com o Márcio, a Anfávia e também com a Anfir, que a gente, esse evento aqui, não que não tenha acontecido antes, mas agora acontecer com a intensidade maior, é a gente fortalecer a cadeia produtiva do transporte, né? Porque nós temos aqui, nós somos uma hora clientes de vocês, uma hora fornecedores, né? E assim, todos entre nós temos essa condição, né? Compramos caminhões e transportamos para vocês, compramos peças e transportamos as peças. Então, e temos muitos pontos convergentes para debater e fazer valorizar mais ainda a cadeia produtiva do transporte, que é a base de funcionamento da economia, né? A economia, todos sabem que 65% da produção nacional é movimentado por pneu, né? Transporte rodoviário, e, além disso, os outros modais também, o ferroviário, aquaviário, aéreo, também precisam do nosso transporte para poder fazer a intermodalidade. Então, acho que nós vamos sair daqui com esse dever de casa aqui para fortalecer essa cadeia produtiva de transporte, discutindo os pontos convergentes, como infraestrutura de transporte, logística, rodovia, problema da segurança nas rodovias, que é tema também que vamos tratar aqui, problema energético também, né? Descarbonização, tudo isso está dentro das nossas pautas aí. Então, eu agradeço a vocês, e depois o Rodrigo vai falar aqui que está sendo gravado e vai ficar em transmissão durante um bom tempo aí. Então, agradecer, já tem aqui a Scania e a Volvo aqui presentes, hoje também estão chegando. Agradecer a vocês, desejar e agradecer principalmente a quem está aqui presencialmente e a quem vai nos assistir depois no modo virtual. Tá? Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Muito obrigado, presidente. Bom, nossa primeira roda de conversas, né, a gente trouxe o tema eficiência energética e redução de custos. É algo muito importante, né, como vocês sabem, a operação de transporte de cargas requer uma atenção muito grande para esse tema, que é da eficiência energética e principalmente na redução de custos. E aí nós convidamos, né, para estar aqui com a gente o Alexandre Parker, diretor de assuntos corporativos da Volvo,
e o André Gentil, gerente de vendas e soluções frotistas da Scania do Brasil. Então, eu gostaria de convidá-los para estar aqui com a gente, sentar aqui para bater um papo com a gente. Bom, quero que vocês façam as considerações iniciais, né, de vocês, principalmente em relação a esse tema, né, da eficiência energética. O que vocês trouxeram aqui, né, para a Fenatran, né, o salão, o que vocês estão divulgando ali, mostrando, né, de soluções para os clientes, né, para os transportadores de cargas. Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer o presidente Eduardo e agradecendo o presidente Eduardo, agradeço a NTC pelo convite. A Volvo sempre é parceira, gosta muito de poder estar em debates como esse, né? A gente sabe que pode sempre agregar de alguma forma na visão que o transporte tem. Somos uma empresa de tecnologia, a gente traz muita tecnologia, busca, aliás, como todos os concorrentes aí, tá trazendo sempre soluções que venham a reduzir custo, no frigir dos ovos, a tornar o transporte mais eficiente. Eu acho que assim, a gente acompanha várias Fenatrans. Estava até comentando um pouquinho antes, né, da última Fenatran para essa. Na última Fenatran nós tínhamos várias incertezas aí, mudança de governo, a questão política econômica, a mudança de produto também. O produto estava mudando do Euro 5 para o Euro 6, que é o Conan P7 para o Conan P8, tinha uma incerteza grande, inclusive, do próprio mercado, né? Pô, como é que esse produto, e ele é mais caro mesmo, quanto mais caro, será que esses preços que estão aqui são esses mesmos? E assim, então tinha muita incerteza. Essa Fenatran de 24, ela está trazendo mais certezas, né? E a gente está vendo isso, a resposta está aí, o presidente Eduardo está nesse movimento maior, né? Tem mais negócios saindo, de maneira geral, é uma feira de negócios, e a gente está muito grato por isso, acho que o momento é o certo. Mas aí, trazendo dessa evolução, né, acho que a primeira evolução que todos estamos trazendo, não só a Volvo, mas o próprio Euro 6, né, ele está consolidado no mercado. E ele em si já trouxe uma melhoria de eficiência energética, ele já traz, todos anunciamos entre 8% e 10% de redução de consumo, e é isso mais ou menos que a gente está notando os clientes reportando para nós quando compara com o Euro 5. Então, acho que uma primeira tecnologia aí que a gente pode trazer, já está consolidada, é essa. Aí temos redução de consumo e daí, por consequência, redução de custo também, né? Eu não quero esgotar aqui, quero deixar um pouco, né? Vamos, acho que o bate-bola é bacana, deixar um pouco para o André também falar um pouquinho, mas eu acho que eu faço uma introdução assim, Euro 6 de saída já é uma grande tecnologia, já está consolidada e trouxe, de fato, redução de consumo e redução de custo para os nossos operadores, né, para os nossos clientes aí. André, fica à vontade. Perfeito, obrigado. Obrigado pelo convite, principalmente, obrigado pela sua gentileza. Vamos lá, né? Então, assim, a gente pode ampliar esse assunto de forma bastante grande, né? Porque o que acontece, a gente olhando para o Euro 6, dando sequência na conversa, o que é possível fazer, né? Trabalhar na redução de combustível. Esse é o caminho mais lógico de se trabalhar. Com isso, desenvolvemos, então, um motor novo, uma caixa de câmbio nova e um eixo traseiro novo. Isso é moderno. Se é moderno, ele reduz o consumo de combustível. Isso é interessantíssimo, vem trazendo uma redução muito grande para os clientes, tá? No outro aspecto que a gente trouxe também para o stand, a gente trouxe um veículo elétrico, então a gente lançando o veículo elétrico no Brasil, primeiro momento da Scania, um cavalo mecânico, 4x2, com uma cabine alta, e a gente conseguiu vender já na feira. Então, assim, é bonito de ver a atitude do transportador buscando por esse tipo de solução.
Depois disso, a gente parte para o veículo a gás, onde a Scania começou, então, lá em 2019. Em 2019, tínhamos, então, olha que interessante, tínhamos 5 postos que ligavam São Paulo ao Rio de Janeiro. Era só isso. Então, isso trazia insegurança para todo mundo, para o transportador, para o embarcador. Era um momento difícil de tudo. A partir dali, a gente começou a trabalhar em conjunto com os distribuidores de combustível, com os embarcadores que sofrem da mesma necessidade que a gente de reduzir a emissão de poluentes, e também com transportadores. Isso vem acontecendo de forma grande. Assim. Hoje, a gente consegue, pelo gás, ligar desde o Rio Grande do Sul até Vitória do Espírito Santo. São Paulo e Rio de Janeiro já estão muito povoados de postos. Já se liga com Campo Grande, no Mato Grosso. Olha como está espalhando para o centro do país agora. O Nordeste ele é todo completo. Liga São Paulo a Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Então, com isso, começou a crescer, então, a distribuição e a produção do biometano. Esse vai ser o caminho interessante. Eu vejo, esse é o futuro mais perto que eu consigo enxergar. Tá? O biometano, ele traz uma redução de 90% da emissão de poluentes. Quando o transportador tem o biometano com ele, ele sai do pátio com um caminhão que hoje chega até a 650 km de autonomia, ele vai poluindo muito menos, ele precisa completar esse tanque no meio do caminho, ele completa com o gás natural comum, ele reduz, deixa de ser 90%, como ele é híbrido, vai cair para 60%, 70%, sei lá, 50% de emissão, o que é muito positivo para o país, muito positivo. E depois disso, a gente vai ter, então, um terceiro ponto, que é o biodiesel, me perdoa. O biodiesel está no stand também, e, inclusive, vendemos ele agora há pouco, assim, espetacular. A gente vendeu para um cliente que ele tem uma fazenda onde ele tem uma usina que já estava na fazenda quando ele comprou, ele vai reativar essa usina, e daí, então, ele começa a colocar no veículo. O biodiesel, ele é a solução para longa distância. Ele 100% biodiesel, ele passa de 1.500 km, 2.000 km de autonomia. Fecha, então, esse ciclo da curta distância com o elétrico, da média distância com o gás e a longa distância, então, com o biodiesel. O biodiesel reduz, só no veículo, 77%. Se isso foi produzido pela soja e usando tratores movidos a biodiesel também, isso chega a 99%. É espetacular o número que se encontra. Com isso, a gente fecha esse primeiro momento. Muito bem, né? São muitas opções, né? Principalmente para que essas operações, de fato, sejam operações que possam reduzir custos, mas também que a gente possa ter uma nova experiência também de fazer o transporte de cargas, que eu acho que é essa também um dos pilares, né, de vocês à frente aí dessas montadoras. No caso da Volvo também, Alexandre, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa mobilização que vocês têm relacionado à questão de segurança, né, que é um dos pontos, né, um dos pilares também do trabalho, e que isso acaba influenciando também numa operação que precisa ser feita, mas também com segurança. A gente costuma falar na Volvo que não basta oferecer um dos caminhões mais seguros do mundo. A gente tem, de fato, um dos caminhões mais seguros do mundo. É uma plataforma global, oferece vários features de segurança, câmeras de ponto cego, controle de estabilidade, ABS, EBS, controle de saída de faixa. Você tem tudo o que você encontra num veículo top, né, classe A, você hoje encontra nos nossos caminhões. Muitos deles são equipamentos de linha, né, standard, e alguns são opcionais. A questão não basta só oferecer esse caminhão. E nós temos vários clientes que sim, eles compram segurança, eles querem segurança, seja caminhões, seja ônibus, mas focando em caminhões aqui. Mas o que a gente faz além disso? A Volvo faz quase 40 anos, nós temos o programa Volvo de Segurança no Trânsito. E ele traz o quê? O debate sobre trânsito e sobre a segurança no trânsito, e ultimamente, desde 2015 para cá, quase 10 anos, a gente focou, então, a segurança no transporte.
o que temos focado muito e feito o que a gente chama de challenge de 0 acidentes, a Volvo adotou 0 acidentes, assim como o governo sueco, a gente então coloca o desafio para os clientes, alguns clientes selecionados, aqueles que querem fazer, e eles então se certificam na ISO 39001, que é a ISO vamos dizer, é uma ISO que você se certifica na questão de trânsito e de frota, né? Essa certificação traz vários procedimentos, né, que fazem com que o transportador consiga reduzir o número de acidentes e incidentes de trânsito. E isso, de fato, e a certificação acontece. Então, como é que funciona isso? São clientes selecionados no começo, agora nós estamos já na segunda leva, eles aceitam o desafio, e então todos eles recebem treinamento do programa Voo de Segurança no Trânsito, e treinamento, nós contratamos consultores para certificá-los na ISO 39001, e depois de um ano deles certificados, eles vêm e apresentam os resultados em termos de redução de acidentes. E muitos, e claro, todos apresentam, inclusive, a redução de custos com acidentes. E que chegam assim, em um ano, eles reduzem 40% a 60% de custo com acidentes, além, claro, da perda de eventuais danos, né, pessoais e humanos ali, mas a questão só de, eventualmente, às vezes é só um acidente ali, que o sujeito foi manobrar no pátio e bateu num veículo que estava estacionado lá, já tem um prejuízo e tal. Mas então, o programa Voo de Segurança no Trânsito está aí para além de tudo o que a gente oferece em termos de produto, um dos mais seguros do mundo. Muito bem. André, a gente acompanha bastante a Scania, né? A Scania também é nossa associada na NTC, então a gente tem muitas informações ali e acompanha o trabalho que vocês desenvolvem com esses novos produtos, né? E nos últimos anos isso é uma crescente, e sempre pensando ali também nessa rentabilidade, né? Pensando também nessa melhor experiência para o transportador, para o motorista, né? Queria que você falasse, né, como que vem sendo, né, como vocês vêm colhendo esses frutos, como vem sendo esse trabalho, né, de que forma vocês vêm colhendo esses feedbacks com os motoristas, com os transportadores dessas inovações. Muito bem. Esse é um trabalho constante a se fazer. A busca por um veículo mais ergonômico e mais confortável para o motorista, ela é eterna. Você procurar dar ao motorista o maior conforto possível, fazer com que ele, depois de 8 horas de trabalho, que ele possa sair do veículo e não se sentir tão cansado, faz ele buscar, então, por uma nova compra. Ele incentiva uma nova compra. Esse caminho eu vejo como assim, primordial dentro dos princípios da Scania. Somado a isso, a gente vai entrar com os itens de segurança. Itens de segurança que agora muitos são estándar no veículo. Tá? Então, a gente traz o airbag de cortina. O airbag de cortina, ele é algo fundamental para o veículo. Então, ele está estándar em veículos Plus e Super. Porque, no caso de um tombamento, ele é a proteção, ele é a única proteção que o motorista encontra. Isso é segurança demais. Ele traz o airbag de volante, ele traz funções naturais do ADAS, né, que seria a frenagem de emergência, o leitor de faixa. Com isso, e uma inovação interessantíssima para esse ano, a gente conseguiu, então, olha, depois de um trabalho bastante extenso, conseguiu abrir a rede CAN. A rede CAN é a parte de maior segurança do veículo. Abrir uma parte dela para as empresas que fabricam câmeras e rastreadores. Com isso, a gente consegue, de uma forma interessantíssima, reduzir roubos a veículos. Por quê? Como está ligado à rede CAN, se um ladrão, supostamente, ele tira o rastreador, ele para o veículo, porque a rede CAN está lá para isso. Para fazer. Então, nesse momento, estão levando esse tipo de segurança, o que me parece
interessantíssimo para o motorista transportador. Muito bem. Bom, eu quero convidar, né, para poder se juntar a nós aqui, né, os nossos convidados também, a Priscila Rocha, que é gerente de sustentabilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, gostaria de agradecer a presença e convidá-la para fazer parte aqui da nossa mesa. Seja bem-vinda. Também convidar o Natan Oliveira, que é especialista em serviços e soluções. Muito obrigado também pela sua participação aqui. Bom, já quero que a Priscila, né, faça as considerações iniciais dela. A gente vai trazer também aqui, junto com os nossos convidados, o assunto de sustentabilidade. Então, eu queria que você, né, se apresentasse, já falasse, né, o que vocês trouxeram, né, o que a Volkswagen Caminhões e Ônibus trouxe aqui também para a Fenater. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o honroso convite aí que nos foi feito. É sempre uma grande satisfação, né, estarmos aqui na Fenatran, cada vez com mais tecnologia, mais inovação e sustentabilidade, que vocês podem ver aí que é um mote da feira, né, e ainda bem. Bom, me apresentando, eu sou responsável pela área de sustentabilidade e também ESG da Volkswagen Truck and Bus, né, globalmente. Estou na empresa há apenas 3 anos, mas parece que o sangue sempre foi azul aí por muitos anos, que é uma empresa que, se a gente for ver, né, os volkswagenos, até pequena em número de funcionários, mas também grande quando a gente traz, claro que todo o efetivo também do consórcio modular, toda a nossa cadeia de fornecimento, e juntos aí é que a gente consegue fazer milagres, às vezes eu diria, e trazer e contribuir de fato com essa transição justa, inclusive, que a gente tanto precisa, né? Novidades Fenatran, esse ano alinhado aí ao nosso plano de descarbonização, né? Nós temos um plano de descarbonização global que foi instituído com base em toda a nossa emissão de carbono, desde do berço ao túmulo aqui do nosso produto, né? Com base em normas aí técnicas, científicas. Nós definimos metas de redução de carbono tanto na fábrica, energia, quanto também o que a gente chama dentro dos protocolos aí de escopo 3, né, na categoria de uso do produto. E o que a gente trouxe hoje, em especial, aí, em relação aos veículos de sustentabilidade, é justamente nessa linha, né? Um protótipo híbrido, né, onde a gente tem lá uma combinação de motor a diesel com também um apoio, né, uma suspensão ali elétrica. A gente trouxe aí o nosso caminhão a gás, que está em vias aí de testes, né, e de sair também aí à venda, pensando justamente nessa oportunidade que a gente tem de utilizar um combustível renovável como o biometano. E também trouxemos aí um e-delivery, né, uma nova geração aí do e-delivery, com mais torque e mais robustez, para que a gente possa, de fato, carregar cada vez mais produtos por quilômetro rodado, né? Então, tudo isso contribui muito com a economia circular, descarbonização, e vou além, né? Quando a gente fala principalmente de um veículo elétrico, a gente está falando em redução de ruído, redução de poluentes locais, né? Não só carbono, mas o que a gente vê ali saindo do escapamento, né? O NOx, o CO, o SOx. Então, essa é a contribuição que nós temos trabalhado. Não somente isso, a gente tem vários outros serviços também de conectividade, né, onde a gente tem uma gestão de frota mais eficiente e, dessa forma, a gente consegue trabalhar junto ao corpo aí de motoristas para que a gente consiga fazer uma direção mais sustentável, né, de acordo com a direção. Trabalhamos também com materiais, né, temos aí um tanque de Arla feito com uma base de polímero verde, né, produzido aí por cana-de-açúcar, e mais algumas outras soluções aí também que eu fico à disposição para a gente debater. Ótimo, muito obrigado, viu, Priscila. Também falar com o Natan Oliveira, né, que é especialista em serviços e soluções da Iveco. Obrigado, né, por estar aqui com a gente. Gostaria que você fizesse suas considerações iniciais, falasse também o que a Iveco trouxe aqui para a Fenater. Boa tarde, pessoal. Sou Natan Oliveira e vim lá de BH para tocar com vocês aqui os temas sobre serviços e soluções da Iveco. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite aqui por estar presente aqui hoje. E a Iveco trouxe realmente um portfólio de serviços bem robusto no que tange a conectividade.
Então, a gente trouxe o Iveco On para os nossos veículos aí pesados, extra pesados, que é o S-Way, e também o E-Daily, o nosso veículo elétrico, aí falando um pouco sobre energia verde, né, trazendo isso aqui para o tema. E a gente trouxe para o outro portfólio de leves e pesados, e até multimarcas também, a nossa solução Next Pro Connect, que é a nossa gestão de frota. Então, a gente trouxe, sim, um portfólio de serviços, além dos nossos planos de manutenção, para poder agregar, sim, para o gestor de frota, reduzir custo e melhorar o resultado operacional dos nossos operadores. Então, o foco da Iveco hoje é esse, trazer soluções para os nossos clientes também. Ótimo, muito obrigado. Só para reforçar com vocês que acabaram, né, de chegar aqui com a gente, esse fórum, né, esse seminário está sendo gravado, tá? A ideia é que também a gente utilize essas imagens para poder falar com os nossos associados, os nossos parceiros nas nossas mídias sociais, tá bom? Então, só para informá-los que, para além desse bate-papo aqui, a gente quer expandir ali a informação, tá? Bom, continuando aqui com os nossos convidados, né, a gente acrescentou duas pessoas para falar de sustentabilidade, e como a Priscila mesmo mencionou, esse é o tema, né, da feira, mas não só da feira, é um tema global, um tema que o Brasil também vem, né, adotando uma agenda nesse sentido, e automaticamente nós, empresas de mercado, né, entidades atentas, né, a essa questão, temos que comentar e entender de que forma atuar, né, no setor de transporte. Alexandre, eu queria que você comentasse na Volvo, né, o que vocês estão fazendo também nesse sentido, né, quais são as soluções, né, e de que forma vocês estão olhando para esse tema também. O tema de sustentabilidade, ele é um tema fundamental para a Volvo, né? A Volvo tem uma visão de longo prazo em oferecer produtos 100% mais sustentáveis, ou 100% livres de CO2, 100% mais seguros e 100% eficientes. A questão, assim, sustentabilidade, além das metas do GHG Protocol e do Science Based Targets, a gente adotou aquele 1,5 graus centígrados no máximo que a Terra pode subir em termos de média de temperatura, e adotou as metas do Science Based Targets. E em 2035, então, nós estamos reduzindo em 50% a emissão de CO2 de todas as nossas operações. Isso inclui distribuidores, né? Então, concessionários também estão nessa. A gente também está adotando, então, em 2035, isso é 50%. 50% da oferta de produtos em 2035 vai ser produtos livres de CO2, então serão ou elétricos ou a motor combustão, mas queimando combustíveis livres de CO2, metade então, da oferta. E em 2040, 100% da oferta vai ser de produtos livres de CO2. Isso porque a gente imagina que numa média de vida útil de veículo de 10 anos, o que não é a realidade aqui no Brasil, mas fora, a gente tenha, em 2050, 100% dos veículos Volvo rodando no mundo serão livres de CO2. A questão é muito séria para a Volvo. A gente encara isso. Então, agora, a questão é, ok, vai ser tudo elétrico? Não, não vai ser tudo elétrico. Tem uma gama enorme e a feira mostra isso, né? Nós estamos trazendo o veículo elétrico aqui, 100% elétrico, já temos mais ou menos 20 veículos desses rodando aqui no país, né? Além da América Latina, algumas unidades. Então, elas já estão em operação aqui. Esses veículos elétricos, nós somos líderes em mercado nos Estados Unidos e na Europa. Nós temos mais de 6 mil veículos elétricos rodando no mundo, pesados, né? Volvo, pesados, né? Só falando de Volvo. E sim, nós começamos em 2019 a oferecer esses veículos na Europa e já estamos oferecendo aqui, comercialmente, aqui no Brasil. A procura é específica. São poucos transportadores, são o que chamamos são os early adopters, né? Porque a tecnologia ainda é bastante cara, todo mundo sabe aqui,
O modelo rental é uma possibilidade interessante para veículos pesados, porque nós estamos falando de um veículo que custa 2,5 vezes a 3 vezes o preço de um veículo a diesel. Então, a questão é o crédito do cliente, nós estamos sempre pensando nisso, então, por isso que temos o rental, né, dentro do banco Volvo, um modelo que o veículo é de propriedade do banco, e ele é feito, então, um contrato de aluguel, e essa modalidade nós temos já 20 veículos rodando aqui no país. Lançamos recentemente, estamos mostrando aqui, o veículo B100 Flex. Então, e ele é flex, a diferença da concorrência é justamente isso, né? A gente consegue, o veículo consegue identificar o percentual de biodiesel que você tem na mistura. Se você precisar rodar com ele com 100% diesel, ou até 100% biodiesel, ele acomoda. E está homologado dessa forma. Então, é uma solução que foi desenvolvida entre aqui e Suécia, e permite isso, né? Olhando o combustível do futuro, os planos que o Brasil tem para descarbonização, o biocombustível está presente. Então, por isso que nós trouxemos e desenvolvemos essa solução. Quem procura esse veículo agora, né? Quem tem procurado são, claro, aqueles produtores do próprio biodiesel, porque eles querem usar a margem da vida, a potencial, por exemplo, eles estão procurando usar o próprio combustível que produzem. Então, nós temos algumas já, em torno de 10 unidades entregues. A procura, se a gente tivesse a possibilidade de produzir mais deles, estaríamos entregando mais. Estamos bem no começo ainda, mas é uma tecnologia que veio para ficar. Eu até aposto, eu faço uma aposta aqui, que essa solução flex, biodiesel flex, eu ouso dizer que todos nós vamos ter em algum momento. A Volvo talvez aqui seja um ponta de lança nesse sentido, né? Acho que é isso. Muito bem. O André, conta para a gente, né? Essa experiência Scania também na sustentabilidade é algo que ela vem batendo há muitos anos também, né? Posso dizer que é uma das primeiras que a gente ouve falar, né, de experiência nesse sentido de sustentabilidade, né, de experimentar inovações e trazer isso para o público. Como que vocês estão enxergando na atualidade o assunto? Sim, esse é um esforço que vem ocorrendo, né, desde o Acordo de Paris. Então, olhando dentro da fábrica, as reduções vêm atendendo os escopos 1 e 2, isso vai acontecendo, a gente vem trabalhando bastante no escopo 3. Esse é um futuro inevitável, ele vai acontecer, não tenho dúvida alguma que vão ser muitos veículos diferentes para o futuro, com muitas tecnologias diferentes, esse é um fato. E a gente vem conquistando espaço, principalmente aqui no Brasil, a gente apostou mais no gás no primeiro momento, que se torna mais viável. Imagina assim, a gente tem 1.500 veículos vendidos já a gás. 1.500, imagina que cada veículo, a gente, grosso modo, tá, ele reduz em 9 toneladas de CO2, multiplica isso, então, né, por ano, né, multiplica, então, por 1.500 veículos, é muita coisa. Então, e vem crescendo a procura. Hoje, a gente vê muitas iniciativas no sentido de biometano. O biometano, é impressionante quantos produtores nos procuram e quantos transportadores nos procuram com isso. Esse caminho, para mim, ele é o presente, assim, ele reduz a 90% a emissão. Essa conquista é muito grande. Acho que é só a pergunta. Então, eu acho que esse é o mesmo momento, né? Com relação ao biodiesel, ele é muito legal. A questão dele é depender, ele não está em postos, ele depende, então, do fabricante. Essa é uma limitação numa solução que é ótima. Então, o futuro também caminha para isso, para a gente ter essa otimização, porque, assim, a facilidade que ele traz para longa distância é perfeita para o transportador brasileiro. É perfeita. A gente vê, falando de 2 vezes, 3 vezes mais caro um veículo elétrico, que muda o modelo de logística. Um caminhão comum hoje, diesel, ele sai de um lugar, ele vai para o outro, e depois para o outro, depois para o outro. É assim a cultura brasileira.
Quando você pega o elétrico, ele é limitado na autonomia dele, a logística tem que ser fixa, a rota tem que ser fixa. Muda, desconfigura o jeito que funciona hoje. Então, o caminho está na longa distância. Muito bem. Priscila, você comentou, né, a respeito aqui das inovações da Volkswagen Caminhões e Ônibus, né, o que vocês trouxeram, o que vocês, né, já estão desenvolvendo. É um portfólio grande, né? Eu queria saber de vocês como que tem sido, né, a experiência também do cliente, o que eles vêm trazendo para vocês, né, em relação a tantas inovações nesse sentido e essa experimentação também, né? Nós falamos muito aqui, vimos debates, né, durante toda essa semana de como utilizar tantas dessas tecnologias, como utilizar também esses recursos, né, que vocês estão oferecendo, todas as montadoras, né, e vocês também trazendo isso, de que forma usar tudo isso, como impactar, né, as pessoas que utilizam, o motorista, o próprio transportador, né, na experiência de compra. Então, de que forma vocês estão olhando também para essa experiência? Essa experiência ela é primordial, né? Porque quem está ali na ponta, dirigindo o veículo, transportando pessoas, transportando carga, né, esse é um dos atores-chave em toda essa cadeia, né? Se esse ator ele não entra nesse ecossistema aí, por exemplo, da descarbonização, fica muito mais difícil a gente ter uma frota que, de fato, vai entregar a quantidade de CO2 que a gente tanto precisa. Então, em vista disso, o nosso empenho em trazer treinamentos, né, nós temos um sistema de plataforma de treinamentos que todos os dealers, né, todos os nossos concessionários acessam. Para vocês terem uma ideia, nós lançamos um treinamento de ESG, e esse é o treinamento mais visto dentro da plataforma. ESG é o caminho da mobilidade sustentável. Por quê? Porque também eles querem saber, né? Eles querem entender por que agora, ao invés de eu pegar e trabalhar com todo esse mindset que eu tinha de rota, sem me preocupar com posto de combustível, agora eu tenho que me programar, saber onde eu vou encontrar um carregador elétrico, onde eventualmente eu vou ter um abastecimento adequado para o meu caminhão a gás, também, porque ele também tem que saber, né, o tipo de pressão que vai ser necessária. Então, toda essa visão da cadeia de valor, ela vem sendo trabalhada por meio desses treinamentos, né, quando a gente fala principalmente da ponta. E, por outro lado, a gente tem o frotista. Muitos frotistas aí estão comprometidos com metas de descarbonização, com metas de diversidade e inclusão, e são eles realmente também que vêm nos procurar, né? Tanto uma questão de trabalhar com B100, com biometano, porque aqui no Brasil, um país continental de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, não dá para a gente falar só em elétrico, né? Com certeza. A gente tem soluções mistas, né, que se complementam muitas vezes, existem nichos e existe espaço para todo mundo. Então, a gente sabe disso. Então, por isso que a gente quer trazer mais inovação, mas também pensar em custo, né? Senão a conta não fecha. Enquanto todo mundo aqui nessa mesa sabe muito bem que o TCO ele é um fator primordial aí na hora da compra, né? Então, enquanto a gente não conseguir se aproximar mais desse TCO, a conta fica mais difícil de fechar. Por outro lado, o nosso país tem dado sinais muito interessantes, né? A gente tem visto planos de governo como o próprio PAC Seleções, destinando dinheiro para a compra de veículos sustentáveis, o plano de transformação ecológica, a nova indústria brasileira, recém-aprovada aqui a Lei do Combustível do Futuro, que cria o Programa Nacional de Biometano, traz aí uma obrigação de crescer a quantidade de biodiesel aí no nosso diesel. Eu sei que para nós, engenheiros, às vezes parece um desafio grande, né? Mas é assim, a gente vai ter que se adaptar. A roda vai girar enquanto o setor público, o setor privado e o setor de finanças conseguir aí se adequar para que a gente avance, porque é um caminho sem volta, né? Isso acho que ninguém mais tem dúvida. Muito bem. Natan, vocês, na Iveco, têm um trabalho, né, muito grande também de trazer essas inovações, essas soluções, né, para o impacto ali de uma operação de transporte que possa ser viável, né, e sustentável. Eu queria que vocês falassem também, né, de que forma a Iveco vem trabalhando nessa questão, principalmente, né, com o transportador, com o motorista, né, que é um ponto muito importante ali, né, para a condução de todas essas inovações, essas implementações que vocês estão fazendo. Bom, a gente vem coletando bastante feedback dos transportadores e motoristas
e a gente tem se baseado nisso para desenvolver as nossas novas soluções. Então, a gente tem trazido para dentro um aprendizado contínuo. Então, a gente vai para o campo, entende o que o mercado tem demandado, o que os clientes têm nos indicado, bem como os transportadores, envelopado novas soluções, novos pacotes para trazer soluções para eles. Então, nesse sentido, a gente sempre vem buscando estar direcionado com o que o cliente deseja, o que o cliente foca, porque a gente sabe que, muitas das vezes, o foco do cliente é fazer frete e ele quer o máximo possível ter tranquilidade para fazer seu frete. Então, o que a gente consegue dar liberdade para ele focar no foco dele, a gente cuida do restante, que aqui, no caso, se tratando de soluções, pode ser até mesmo uma solução de locação, ou uma telemetria, uma gestão de frota, e até mesmo o plano de manutenção. Então, todo esse, como ela disse, o TCO, a gente tem trazido de ponta a ponta, sempre focado no que os clientes têm buscado. Muito bem. Bom, são muitas informações, né? E automaticamente são muitas opções que a gente tem no mercado e tudo mais. Alexandre, na Volvo, né? Como selecionar, né, essas informações e passar para o cliente, né, de que forma vocês, né, atuam com a informação também, que é algo que a gente, né, até como a Priscila mencionou nessa questão, né, de preparar, ter um curso, né, de que forma, né, trazer, né, em todos esses momentos em que o Brasil precisa, uma operação de transporte precisa, né, o momento, a atualidade precisa, de forma correta para quem vai utilizar, né, isso para conduzir o seu trabalho, né, a sua atuação diária. Olha, a gente costuma trabalhar muito com dados. É o tal do Science Based Targets, Data Analytics, né? O que acontece? Nós temos, aqui no Brasil, ou na América Latina, mais de 120 mil veículos conectados. Então, eu posso falar assim, que basicamente de 2015 para cá, ou 2014 para cá, 100% dos caminhões pesados saem com telemetria. 100%. Então, a gente não vai mais ao mercado buscar as informações. Os caminhões trazem os dados para nós. Então, e daí você abre um universo enorme. Isso é a tal da indústria 4.0, a digitalização. Na prática, é isso. Nós estamos falando disso. Então, os caminhões trazem para nós, por exemplo, tecnologias, e a gente consegue fazer, então, uma comparação entre caminhões com transportes similares, como o mesmo fator de carga, mesma capacidade de carga, fator de carga na ida e na volta, tipo de carga, tipo de logística, distância percorrida, etc. Você consegue comparar o universo de veículos Volvo rodando nessas mesmas condições, X, né? E aí você pega o melhor deles. Esse veículo aqui está te dando, é o melhor consumo desse tipo de aplicação, com esse fator de carga, com etc. E tal. Então, você pega esse veículo, esse melhor, e você oferece para os teus demais clientes. Olha, nessa aplicação aqui, dessa maneira, você pode ser mais eficiente. Mas por que eu posso ser mais eficiente? Porque existe veículos rodando nessa mesmo trajeto, com esse mesmo fator de carga, e que está sendo mais eficiente do que o seu, seja por diversos motivos. Aí a gente entra com treinamento de motorista, explicando para ele como que ele pode fazer. O veículo hoje, nós temos o IC, por exemplo, né? O veículo passa uma vez por aquela rota, usando piloto automático. Na segunda vez que ele for passar por aquela rota, o veículo já otimiza. E não só conforme aquele veículo, mas ele otimiza usando o espelho daquele melhor veículo de todos, naquela aplicação, com aquela carga. Então, nós estamos falando aqui, de fato, em tecnologia, em dados e fatos. Mais, claro que não elimina ir lá conversar com o cliente, saber pegar o feeling dele, como é que ele está se sentindo, como é que ele está fazendo, como é que aquele motorista está agindo. Não elimina isso.
Mas hoje você tem uma ferramenta fantástica na mão e a gente está utilizando isso. Então, e com isso você faz a tua, sabe, a conectividade permite um monte de coisa. Nós chamamos de projeto CIV, né? É a condução inteligente Volvo. Você consegue oferecer para o seu cliente a melhor condição dele transportar naquelas condições. É por aí que a gente vai. Muito bem. André, sobre a Scania, né, também a gente tem que trabalhar a informação, né, para poder, né, impactar as pessoas sobre a necessidade, né, de algumas ações. E quando a gente fala de redução de custos, redução de combustível, né, olhar para essas frentes que são tão importantes para uma operação de transporte, de que forma a Scania vem se comunicando? É uma forma muito similar, né, partindo do princípio da conectividade. A partir daí, identifica-se, como citado, quais são os transportes similares, os grupos similares, você entende certinho qual é o mercado, como ele está funcionando. A gente entende também a dor do transportador. O transportador hoje, ele é muito comum a saída de motoristas da empresa. É muito rápida isso. Então, a contratação e a saída é muito rápido. Com isso, o treinamento se torna difícil. Não é simples. O modelo de gestão ele é difícil. Então, a gente faz um trabalho bastante próximo aos clientes, mostrando assim, olha, onde está a frota dele hoje em condução, quais são os pontos que não estão bem na condução, quais são aqueles que precisam ser melhorados, onde trabalhar. Mais do que isso, tá? A gente vai, então, trabalhar com um apoio no sentido de gestão de frota mesmo, dar esse apoio assim, de como agir, como trabalhar cada um. A gente dá o treinamento para o motorista, só que o treinamento para o motorista ele tem um efeito inicial rápido e com o tempo ele vai se perdendo. É um processo de perda. Ele se esquece, ele volta na prática antiga. O que a gente faz a partir de agora? A gente tem um aplicativo chamado ProDriver, interessantíssimo, vale pesquisar. É um aplicativo inteligentíssimo. Ele, todo dia, ele é um coaching virtual do motorista. Então, todos os dias ele vai conversar com o motorista. Ele vai dizer, olha, você hoje aplicou muitas freadas bruscas. Tome essa ação aqui para mudar. Supondo que o motorista não mude o comportamento dele. Ele vai mudar a abordagem de conversa com o motorista. Ele é um coaching que vai fazer o treinamento do motorista durar muito mais tempo. Isso é ótimo do ponto de vista. É redução de combustível, é certo. Um veículo bem conduzido, ele dá menos manutenção. Essa é a perfeição. O veículo bem conduzido, ele é o melhor possível para o transportador. Ótimo. Priscila, para a gente falar um pouquinho também dessa parte de sustentabilidade, a gente tem hoje um país, né, que se comunica muito pela rede social, né, automaticamente essas informações, né, e os impactos, principalmente as decisões, né, políticas, decisões institucionais, acabam sendo também norteadas, né, por meio ali dessa comunicação. Eu quero entender como vocês, né, na Volkswagen vêm fazendo, né, para poder fazer parte dessa discussão, né, num ambiente tão, né, cheio, né, de frentes de informação, né, até mesmo polarizado, né, em alguns casos como esse da sustentabilidade. Muitas vezes as pessoas acham que é mais uma moda, né, e que não consegue perceber os impactos ou não acredita, até por conta, né, do acúmulo de informação. E eu queria entender com vocês de que forma vocês estão surfando nisso também. Opa, claro. Bom, a gente surfa e dirige aí nessa estrada com muita responsabilidade, né? A informação é algo que ela reverbera aí, e uma reputação ela pode ser danificada em milésimos de segundos com qualquer notícia que saia, né? Então, é sempre com muita responsabilidade. E é claro que cada parte interessada ao negócio, né, ela tem uma forma de comunicação. Então, nós temos todo esse mapeamento dessas partes interessadas, até dentro da própria sustentabilidade, né, a gente faz a nossa matriz de materialidade, que é o termo técnico que a gente usa, para justamente ouvir, fazer uma escuta ativa dessas partes interessadas e cruzar com as estratégias de negócio, de forma que a gente consiga, de fato, falar a linguagem de todo mundo, tanto do business quanto de toda a parte interessada, né? E aí eu vou pincelar alguns exemplos de partes interessadas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de governo,
Nós temos, claro, a nossa área de relações institucionais e toda essa conexão com fóruns organizados, instituições de credibilidade, né, como a nossa, CETESP, né, a gente tem NTC, tem Anfávia e tantas outras instituições que fazem, de fato, representam uma defesa e fazem a defesa de interesse coletivo, né, e construindo uma agenda positiva. Não é só meramente questionar, eventualmente, um projeto de lei, mas também propor e fazer uma agenda positiva. Outra parte interessada que a gente também sempre trabalha muito, né, são as organizações não governamentais ou as UCIPs também, principalmente as ligadas à ciência, né? O próprio Science Based Target, ele é uma organização composta por diversas outras organizações que juntas criaram um procedimento para que a gente defina metas. Então, a gente tem representantes que, inclusive, trabalham em grupos técnicos do próprio Science Based Target. Nós estamos também no Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável, que é o CBEDS, né, um espelho aqui do WBCSD, que é o World Business Council for Sustainable Development. Nós também fazemos parte do Pacto Global da ONU, que é onde nós temos lá diversos grupos de trabalho, discussões de agendas importantes para a sustentabilidade, como o clima, água, biodiversidade, diversidade e inclusão, direitos humanos, né? Atingindo outra parte interessada, que é o nosso cliente também, o frotista ou o próprio motorista que compra o caminhão. A gente tem diversos canais também, por meio dos concessionários, nossos websites, o LinkedIn, Instagram, sempre traduzindo de uma maneira mais palatável a linguagem e a informação que a gente quer passar, né? Sempre, de novo, né, com base na ciência, com base em estudos técnicos, né? Qualquer lançamento de produto aí, ele é muito pensado, né? E também há um teste aí que a gente chama de um Early Warning Fleet, é tudo em inglês, né? Nosso nome aí, indústria multinacional. Mas os testes no cliente, eles sempre ocorrem, obviamente, antes de ir adiante. Então, essa comunicação entre a gente, as pesquisas também, elas são contínuas no sentido da gente atingir, de fato, a expectativa, né, de toda essa parte interessada, que, inclusive, deixei de citar uma bem importante, que são as comunidades no entorno da fábrica, né? A gente também tem bastante relacionamento com todos eles, né, que nos dão a licença social para operar. É isso aí. Bom, Natan, falando de Iveco, né, como que vocês estão fazendo, né, essa integração das informações, né, que o cliente gera, né, como os nossos colegas passaram aqui, para poder também oferecer esses serviços, né, de forma mais personalizada, né? De que forma vocês, né, trazem essas soluções com base no que eles passam para vocês? Bom, nós temos trabalhado internamente com os dados que são gerados pelas nossas soluções em telemetria. Então, hoje a gente tem trabalhado de uma forma de clusterização das operações dos nossos clientes. Então, nós conseguimos definir, hoje a gente conseguiu chegar num nível que até a curva do pedal do acelerador do cliente a gente consegue definir para aquela operação. Então, se é uma operação, por exemplo, de mineração, a gente tem uma curva exclusiva para aquele caminhão. Então, hoje a gente consegue trabalhar de maneira a integrar todas essas informações remotamente e entregar para os nossos clientes a melhor solução. E, além disso, também, hoje a Iveco, todas as informações que são trazidas para dentro de casa, nós utilizamos elas também para desenvolver novos produtos. Então, bem como a telemetria auxilia os nossos clientes, também, de certa forma, nos auxilia também no desenvolvimento dos nossos produtos e de novas soluções. Então, a gente acredita nesse ecossistema que é um ganha-ganha entre cliente e fábrica também. Muito bem. Queria ver se alguém do nosso público gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Ficou com alguma dúvida referente às informações passadas? Lauro, por favor. Eu queria até perguntar para todos vocês, que um tempo atrás eu estava conversando com o pessoal da Cummins, e eles estavam me falando do desenvolvimento dos motores e tal, e a expectativa deles era que, pelo menos no futuro, não sei quando, né, se era possível, mas a expectativa era que, no motor a combustão deles, que o ar que saísse do escapamento fosse, inclusive, mais limpo do que o ar que entrou, né? E a gente está vendo, assim, o motor realmente está poluindo cada vez menos, né?
Então, eu queria saber, foi esquecido mesmo o motor a combustão e vai partir para outro? Esqueceu-se o desenvolvimento, ou essa expectativa, pelo menos? Não, eu acho... Desculpe começar aqui rapidinho. Então, né, hoje, o Euro 6, em várias situações, ele entrega um ar no escape mais limpo do que ele está captando. O Euro 6 já é uma tecnologia que em inglês chama soot free, né, que é fuligem zero. Então, é como se fosse fumaça zero. O Euro 6 já entrega isso. Existem discussões e já existem demandas de Euro 7 na Europa, já está definido prazo e tal, etc. Estão discutindo ainda o que vai ser o Euro 7, mas o Euro 7 vai ainda ser mais rígido ainda, no sentido, vai até medir o tamanho das partículas que você vai entregar de volta para o ar. Mas hoje o Euro 6, em várias situações, já é uma máquina dessa, que entrega um ar mais limpo do que ele captou. Então, o desenvolvimento do motor a combustão, ele continua. O motor a combustão, o ciclo diesel, provavelmente ele vai continuar por muito tempo, queimando qualquer outra coisa. Provavelmente não fóssil, mas ele tem ainda muito tempo ainda de vida, sim. Exatamente, né? Você olhar o motor super da escada, é um motor super novo, é um projeto novo, né? O projeto mais moderno do mundo. Então foi investido muito para desenvolver esse motor, para que ele faça isso, né? O outro lado é o veículo a gás, porque ele também é um ciclo de combustão, ciclo Otto. Ele muda, mas também funciona. E a vida dele será longa, sim, não tenho dúvida disso. Tá? O biodiesel usa um motor de explosão, então acontece com outros combustíveis. Tá? Então, sem sombra de dúvida, a vida dele é longa. Eu também tenho a concordar com meus colegas aqui e justamente fazendo esse highlight sobre o combustível que a gente está usando, né? Afinal, a tecnologia está aí, já é mais que centenária. Começou com todo o desenvolvimento do próprio diesel, né? Por isso o nome do diesel, do pesquisador e aí, engenheiro. E ele teve seu papel fundamental na humanidade, né? Ele conectou continentes, civilizações, materiais, pessoas. Só que a gente sabe que não cabe mais, principalmente pelo que a gente tem visto aí de acúmulo de CO2 no planeta, né? Está muito difícil reduzir. Então, acreditando ou não, né, no aquecimento global, a ciência mostra que o excesso de CO2 aí ele está trazendo o aumento da temperatura, que esse ano já bateu mais de 1,5 graus. Como que a gente consegue segurar tudo isso, né? A gente vai ter que trocar a matriz elétrica, né, a matriz energética. E o combustível e o motor Otto, né, o ciclo Otto, ele vem aí ajudar, na verdade. Ele também está ajudando. A questão é o combustível. A gente pode usar um biocombustível, ou a gente pode usar um biocombustível, eu digo, um biodiesel, ou mesmo um biometano, ou, enfim, uma nova geração, né, de um outro tipo um HVO, por exemplo, né, e por aí vai. Então, a gente pode, sim, usar outras formas aí para que a gente tenha toda essa propulsão utilizando ainda essa tecnologia. Em relação aos poluentes locais, é claro que a gente tem que ter atenção sempre, né? Quando a gente fala de queima de etanol, a gente está falando, sim, de geração de VOC. Quando a gente fala de combustão, mesmo que seja de um biodiesel, é claro que a gente também tem que ter o cuidado com pequenas partículas que são abaixo de 2,5 micra, né? Então, sempre teremos que ter atenção, sim. Tem poluentes que a gente não vê, mas eles reagem, formam ozônio. Então, isso, claro que as legislações olham muito de perto, né? A CONAMA P8 vem trazendo isso muito forte. Quando a gente faz cálculos aqui matemáticos em relação ao Euro 0, Euro 6, a gente vê uma redução brusca, né? Por exemplo, de mais de 80% de cada um dos poluentes. E a gente tem que continuar perseguindo também, observando as reações químicas aí da atmosfera também, né? Bom, a Iveco acredita na mudança do veículo a diesel, passando também pelo veículo a gás. Então, a gente tem hoje, né, o portfólio de veículos a gás extremamente desenvolvido lá fora e estamos trazendo aqui para dentro do Brasil, mas a gente acredita sim nessa mudança no longo prazo e de maneira
gradativa. Então, mas acreditamos sim que o motor a diesel, sim, ainda perdurar por alguns anos. Muito bem, muito obrigado pela resposta. Mais alguma pergunta? Temos mais uma. Alguém gostaria de fazer? Não? Então, vou passar para o nosso presidente, Eduardo Rebuzzi, fazer as suas considerações finais. Bem, primeiro eu quero agradecer muito. Desculpe pela voz aí que eu peguei esse ar refrigerado essa feira, me trouxe uma gripe. Mas eu não tenho essa voz de locutor assim grave, não. Ela está artificial. Mas agradecer a Priscila, Natan, Alexandre, né? E André, vocês aqui representando 4 grandes montadoras, né, de porte mundial. Né? Acho que só a Fenatran, né, Elisete e Rodrigo, para poder proporcionar de ter vocês 4 aqui ao mesmo tempo, né? Conversando sobre um tema como esse. Né? Tá aqui a Volvo, a Scania, a Volkswagen, a Iveco, tem outras montadoras mais, mas aqui vocês 4 vieram aqui falar com a gente. Eu fico assim triste por um lado, porque era para esse auditório estar lotado, mas a feira também fica igual um imã puxando o pessoal para lá. Né? Mas alegre também, feliz, porque esse evento aqui está sendo gravado e, com certeza, né, Rodrigo, vai ter uma repercussão muito grande depois na mídia, aí, na divulgação, porque esse tema aqui, e eu fico aqui me perguntando, estou vendo a Ana Jarruz também ali, o Gilson e outros mais aqui, o Lauro mesmo, outros mais, que vivem o dia a dia, a realidade, né, Gil, do nosso trabalho. E aí a gente vai para um lado, e eu fico vendo vocês aqui que o patinho feio mundial sempre foi, né, o veículo, né? Você tem, que é o grande poluidor, e vocês estão lá na frente já, com várias soluções, né, de redução de carbono, de melhoria do ambiente, que estão lá na frente. Você imagina entrar um ar que saia mais limpo do que antes, ao passar pelo motor. E aí eu vou só fazer alguns comentários, e eu estou valorizando muito o trabalho, e lógico, não poderia ser diferente, não só o trabalho de todas as companhias que vocês representam, como vocês estarem aqui hoje. Mas eu me pergunto do outro lado, porque a gente assiste um mundo real também, né? E esse mundo real nos leva a refletir aí sobre dificuldades estruturais que nós temos no nosso país, né? A gente sabe que o primeiro mundo, Europa, Estados Unidos e várias outras regiões já têm condições melhores, mas o nosso país aqui a gente vive uma realidade ainda muito difícil. E aí eu vou, depois, se vocês quiserem responder, uma provocação, vocês todos são engenheiros, são técnicos, muitas vezes não querem nem entrar nesse assunto aí, porque é um assunto chato, muito chato, mas eu fico vendo aqui, até desde o dia da abertura, nós fizemos aqui a abertura, preocupado com a nossa frota nacional, 2.540.000 veículos, né? 152 mil veículos com mais de 25 anos de fabricação, antes de 89, né? E aí a gente vê o valor de renovação de frota que chega a mais de 1 tri, né, conforme foi falado aqui, isso é uma realidade. Aí vemos aqui, também estava lá no lançamento da sanção da lei, né, estava até com o Alexandre também lá em Brasília, do combustível do futuro, que a gente apoia, mas, ao mesmo tempo, quando você vem a adição acelerada do biodiesel ao motor, dos que estão circulando, a gente fica muito preocupado, porque, de forma comprovada, tecnicamente, eu não sou técnico, não sou engenheiro, mas a gente recebe os dados, vem causando problemas aos motores, né? E causando a borra, não só os motores de veículos, mas também estacionários, geradores. Então, esse é um ponto que a gente fica preocupado. Somos a favor, mas ficamos preocupados com essa situação. Inclusive, tem empresa de transporte de passageiros de grande porte, São Paulo, estive lá na unidade deles, eles fazendo testes lá e demonstrando, até a Gil foi comigo também, Elis, você também foi, mostrando lá a dificuldade que é você conviver com a situação, né? Aí nós temos essa situação, tem outra, as condições das rodovias, eu vi aqui o Alexandre falar aqui da faixa, do controle do piloto automático, e temos rodovias aqui apenas 12% asfaltados no Brasil, né? Aí, então, eu fico vendo esse mundo real, a falta de motorista, eu vejo aqui vocês interagindo diretamente com os motoristas, né? Que são os que vocês estão lá, que são os melhores que tem para poder trabalhar com a tecnologia que vocês oferecem e que nós precisamos, e a gente fica vendo essa realidade. Estou falando isso aqui, nada disso é contra, não, eu estou querendo valorizar o trabalho de vocês
E aí, Priscila, até você comentou agora durante a sua última fala, da ação das instituições que representam os setores. A Anfávia, que representa as montadoras, nós aqui, NTC, que representamos os transportadores, a Anfi, que representa os fabricantes de implementos. Como é que a gente pode contribuir para melhorar isso? Vem a programação, o programa de renovação de frota, de sucateamento de frota mais antiga. Você tem que criar incentivos, não pode ser feito de uma vez só, tem que ser escalonado, né? Então, esses são alguns pontos que eu estou comentando, mas valorizando demais aqui vocês, tá? E vendo assim com uma ansiedade muito grande como a gente pode superar tanto problema que a gente tem pela frente, que é o nosso trabalho. Para isso que a NTC existe, né? Então, é isso que eu queria comentar com vocês e está aberto aqui, se alguém quiser comentar sobre isso, algum desses pontos que eu falei aqui. Tá bom? Obrigado. E parabéns mais uma vez a vocês todos e muito obrigado. Eu acho que, sim, o Brasil tem muita oportunidade de melhoria na infraestrutura, né? Tem oportunidades enormes aí. De fato, hoje, nosso vizinho Argentina tem uma malha viária muito menor que a nossa, mas a malha viária asfaltada é maior que a nossa, né? E a questão, sim, temos desafios enormes, né? Mas o que eu posso falar, assim, no piloto automático, esse de leitura de faixa, ele consegue ler mesmo sem faixa. Então, isso a gente já assegurou para poder lançar aqui. Aliás, foi uma das preocupações que a gente teve, para ver se ele, de fato, ele iria ler a pseudo-faixa, né? Mas, sim, esse trabalho é incansável, eu acho que é de todos nós, né? Através das associações, através das federações das indústrias, a CNI, a Anfávia, né, que eu sou vice-presidente lá, a gente incansavelmente tem trazido a discussão para melhoria das condições e muito trabalho. Já estou na indústria há mais de 30 anos, eu vejo há mais ou menos 30 anos a discussão da renovação de frota. Eu diria que agora a gente nunca esteve tão perto para sair. Eu diria assim, tivemos um piloto no ano passado, ele funcionou, a Volkswagen foi campeã, fez mais de 400 veículos, nós na Volvo, a gente foi meio tímido ali, a gente fez 85 caminhões, mais uns 60 ônibus, né? Fizemos, mas sim, estamos aprendendo a fazer, acho que foi um bom piloto. Eu diria assim, temos problemas, sim, mas o brasileiro é muito inovativo, a gente tem soluções e a gente vai conseguir fazer. Eu sou otimista por natureza, a Volvo está sempre também engajada nisso, então eu vou deixar para os demais. Mas, sim, a gente tem solução, sim. Concordo em grau, gênero e número, viu, Eduardo? Eu acho que não tem como discordar, né? Esse é o nosso dia a dia. Então, por isso que, de novo, eu falo que quando o poder público ele se alinha com o setor privado, juntamente com o setor financeiro, aí a roda gira, né? Então, antes da gente... Aquele velho ditado da nossa avó, né? Melhor ser pelo amor do que pela dor, né? Porque vai faltar material. Como é que eu vou produzir bateria sem lítio, sem cobre ou sem qualquer outro tipo de elemento, né? A gente está desenvolvendo lá nióbio, por exemplo. Como é que a gente vai conseguir acessar esse nióbio? Então, se a gente não fizer essa economia circular e ter esse apoio, aí a gente não consegue ter, de fato, uma sustentabilidade também de negócio, né? Então, quando todos se unem, existe meta de país, existe a meta do Acordo de Paris, políticas aí sendo feitas. Então, a gente tem que acreditar, sim, com todas essas dificuldades, e a gente se ajeita, né? Olha nós aqui desenvolvendo tanta opção ao elétrico, por exemplo, né? Uma discussão aqui do sul-sul do planeta, porque é isso, não tem como... A gente é um país continental. Imaginem se a gente ficar só esperando um elétrico dar certo. É claro que ele é essencial no meio de um centro urbano. Por isso, é o que eu falei, é CO2, mas é poluente atmosférico também ali que está sendo evitado, né? Então, a gente vai se ajustando, tem espaço para todo mundo, né? E juntos aí com as instituições, a gente pode fazer muito melhor, com certeza. Bom, então eu agradeço a vocês dois, agradeço aos quatro, né, mais uma vez. Eu também tenho um otimismo muito grande em relação a isso. Estou falando porque a gente está reparando, viu, que o tema está muito vivo, né? Está pulsando. Então, acho que as pessoas, quando chegam num ponto, tem um ponto que tem uma hora que tem que virar a chave e começar a virar.
Então, eu também tenho nós temos uma expectativa muito positiva, eu vejo, não é, Ana? A Ana faz um trabalho grande lá em São Paulo, aliás, aqui em São Paulo, é muito grande, né? E todos nós aqui atuamos nessa direção, vejo o Gilson também, cada um de nós aqui tem uma parcela importante, veja ali o Serafim com o Instituto também, que tem uma importância também, trabalhando dentro da Conjop, da NTC, é o futuro, eu acho que a gente está num caminho bom, certo? E eu fico imaginando, até escrevi aqui, daqui a 2 anos, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima edição da FENATRAN, e nós vamos ver como já caminhamos nessa direção. Porque acho que tem agora o G20 também, agora no Rio de Janeiro, também se discutindo isso. Eu acho que tudo isso é um momento que realmente tem que virar. E vocês estão preparados lá na frente já. Tem que agora o Estado, no papel que cabe a ele, né, com outras instituições, com outros setores da economia, contribuir para que a gente avance nessa direção. Muito obrigado a vocês, parabéns aí, e que Deus abençoe sempre, tá bom? Show. Muito obrigado.